E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, não sei de novo como está saindo esse áudio, porque está tudo improvisado aqui, mas queria agradecer vocês, agradecer do fundo do coração. Amanhã, se Deus quiser, a Érica já vai estar em casa. Hoje o médico passou lá no quarto do hospital e disse que existe uma expectativa grande que ela que ela já receba alta amanhã. E aí eu quero agradecer muito vocês porque eu confesso para vocês, a minha cabeça tá, eu estou completamente desacursoado, assim, estou completamente desacursoado, sem cabeça para nada e ontem eu postei porque ontem ela estava na UTI, ela foi para o quarto, né? E aí eu estava lá porque tem horário de visita restrito na UTI, tem uns horários, eu fiquei tão contente que eu postei uma foto dela no Instagram, né, como ela estava, tirou a sonda gástrica, aquela sonda que passa pelo nariz, que é horrível, e eu postei uma foto dela, porque assim, eu sei que eu fico muito contente com as pessoas que estão torcendo pela recuperação dela. Eu tenho certeza que ela vai estar em casa amanhã, se Deus quiser, muito pelas orações e as energias positivas dos amigos. E ontem eu postei, eu queria também dar uma satisfação para vocês, porque como tem bastante gente preocupada, mandando recado, mandando e-mail, no Instagram, nas redes sociais, nos comentários do vídeo, quero agradecer muito de coração, porque esse tipo de coisa eu acredito de verdade que faz toda a diferença. Se eu pudesse agradecer um por um dos que mandaram energia positiva, eu agradeceria, porque eu tenho certeza que faz uma diferença danada. E aí eu postei a foto dela, dizendo que ela tinha saído da UTI, que estava sem a sonda, e eu confesso para vocês, gente, ontem eu passei a madrugada inteira lá com ela no quarto, e ela ficou ruim à noite, né, com dor, e aí tomando remédio na veia, aí não consegue dormir, não tem posição, e eu sentadinho na cadeira lá de acompanhante do hospital, também não preguei o olho a noite toda. E aí uma hora que ela deu uma cochilada ali, fui ver os comentários no post do Instagram e fui ver os comentários nos últimos vídeos aqui. Porque vocês não têm ideia, vocês não têm ideia a força que dá, como de você ler esse tipo de mensagem das pessoas, assim, como dá força para mim, assim, como eu me senti muito mais fortalecido, assim. Então, eu não tenho mais uma vez, né? Porque esse drama aí, essa situação que a gente vive, vocês estão acompanhando já faz 2, 3 anos que ela teve o tumor, né, o câncer, e tudo que eu gosto de passar para vocês e que eu sempre conto com o apoio de vocês. Mas ontem foi muito legal ver, me emocionou muito, assim. Porque a gente vive num ambiente muito de ódio na internet, né? Eu sou um cara muito xingado, muito criticado, assim, mas quando você vê como tem gente boa, né, como tem gente de coração bom, realmente. E ontem eu não mostrei para ela, porque realmente ela não estava em condições de ver, mas eu faço questão de mostrar. Ela me deu bronca, porque ela viu, eu mostrei a foto que eu postei dela, ela ficou brava comigo. Disse que ela estava batida, que não era para eu ter postado, que eu só posto foto dela feia. Quando ela tiver bacana, eu vou postar uma foto para vocês verem que ela não é uma expressão melhor. Então agradeço de verdade. Amanhã espero de verdade poder fazer o jogo e com ela aqui em casa. E amanhã a gente espera amanhã só passar raiva. A chance da gente passar raiva amanhã com o São Paulo é grande, mas espero ter só essa notícia ruim do São Paulo. Mas se tiver também, pode ser até que ganhe. O futebol é futebol. Mas espero que ela esteja em casa. Então a gente está muito otimista para que ela volte para casa amanhã. Agora eu vim para casa porque vim cuidar da cachorra, dar remédio para ela, fazer supermercado. Hoje eu fui fazer supermercado, comprei um monte de coisa que precisava aqui, produto de limpeza. Fui embora e esqueci as compras no mercado, gente. Esqueci as compras no carrinho, do lado do caixa. Eu paguei, coloquei tudo e fui embora. Aí cheguei, entrei no carro, falei, cadê as compras? Esqueci as compras. Minha cabeça está completamente zoada. Mas amanhã, se Deus quiser, isso tudo vai normalizar. E eu queria agora, obrigado mais uma vez, e falando agora do jogo, desse jogo contra o Mirassol, porque também eu falo para vocês, para mim é importante falar do São Paulo, para mim é importante a gente vir aqui discutir o São Paulo e acompanhar o jogo até para distrair um pouco. Mas eu queria, a partir de semana que vem, se Deus quiser, com tudo normalizado, a gente vai falar de muito assunto que não deu tempo de falar essa semana. Por exemplo, da história dos PCDs, de novo, um áudio que saiu aí de um cara que é o responsável pelas pessoas com deficiência, o tratamento delas lá no Morumbi, o áudio que ele mandou para aquela Amanda, aquela menina que é PCD, né, que ela representa os torcedores. Coisa deprimente, que coisa triste, triste de ver o São Paulo naquela situação, com uma pessoa daquela.
mandando um áudio para essa menina, falando, não tem mais conversa, não quero mais papo. E esse áudio foi apresentado na Rádio Bandeirantes pelo ótimo programa do lado do Pretzel, do Capriotti, do Quesada, do Capelani, esses caras que tem um programa que já tinham levado o Fernando Casal de Rei lá, que eu comentei com vocês, que eles denunciaram a venda da torcida organizada vendendo ingresso antes do sócio-torcedor. É um programa que eu gosto muito, que não tem rabo preso, que não tem, que critica quando tem que criticar. Eles bateram forte nesse diretor, que é um conselheiro amigo lá, aquilo que a gente falou no vídeo de ontem. É só amiguinho, o cara não tem a menor capacidade, desrespeitando as meninas, a menina que representa a torcida PCD. Lamentável. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, falar no vídeo de vocês, com vocês, sobre essa Barcelona e Real Madrid do futebol brasileiro, que vão jogar amanhã. Flamengo e Palmeiras vão jogar amanhã, um jogo que provavelmente deve decidir o campeonato. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, porque o São Paulo mais uma vez deu título para o Palmeiras. E eu estava conversando com os amigos hoje, eu vi, não sei se foi num podcast, eu não lembro onde eu vi, essa discussão, se o futebol brasileiro já é um campeonato espanhol, que só tem 2 times, o resto é tudo coadjuvante. Eu estava assistindo o jogo do Atlético de Madrid agora. Eu quero saber a sua opinião. Eu estou começando a achar que é. E com méritos, né? Porque a gente não pode esquecer dos méritos de Flamengo e Palmeiras. E quando você vai pensando aí, trouxe minha garrafinha da Golcase para cá, que isso aqui fica comigo o tempo todo também. Vários produtos em promoção. Se você usar o cupom GOLBAROLO, você tem os benefícios também. Vou deixar no primeiro link da descrição. Vou deixar aqui minha garrafinha da Golcase. Não vai dar para aparecer aqui. Vou deixar uma garrafinha da Golcase aqui. Você entra e você curte os produtos. E você usa o cupom GOLBAROLO para você ter os benefícios, para você ter os descontos, né, nos produtos, que são bacanas pra caramba, são muito legais e são produtos de qualidade, são produtos excelentes. Eu tenho certeza que você vai gostar dos produtos. Não só produtos do São Paulo, o desconto vale para todo produto. E o QR Code está aí. Se você quiser, você usa o QR Code, até mais fácil. Você usa o celular, se você estiver vendo no computador ou na televisão, você usa o QR Code. E aí você tem as capinhas, as mochilas. Essas mochilas que legal. As capinhas, malas, mochilas, tem um monte de coisa legal. E as garrafinhas térmicas, os copos térmicos, que são simplesmente espetacular. Do jogo de amanhã, gente, o São Paulo é zebra. O São Paulo é zebra. É vergonhoso falar isso. É triste falar isso, é constrangedor, é triste falar isso, mas o São Paulo é zebra. O São Paulo é zebra amanhã contra o Mirassol. Eu estava conversando com esses amigos, a gente estava falando de Real Madrid e Barcelona, tem um monte de torcedor do São Paulo com medo de ser goleado pelo Mirassol. E quando eu falo Mirassol, parece que pode até soar com desrespeito, né, menosprezo. Não é. O Mirassol hoje é muito mais organizado que o São Paulo, gente. O Mirassol hoje é muito mais bem administrado que o São Paulo. O Mirassol hoje tem um departamento médico melhor que o do São Paulo, o departamento físico, a preparação física melhor que a do São Paulo. O Mirassol paga em dia. O Mirassol é favorito amanhã, não é por acaso, não. Não é por acaso. Não é, deu sorte, tá com sorte, não é. É por competência de um lado e incompetência do outro. Quando eu fui no programa do Benjamin Bach, o Mano estava falando que é diferente você jogar no Mirassol e você jogar no clube grande, que os jogadores do Mirassol não sentem a pressão. Eu concordei com ele, eu acho que sim. Só que você também não sente a pressão quando você joga no clube bem organizado, você não sente a pressão quando você joga no clube que paga em dia. Eu perguntei lá no programa, perguntei pro Mano, você acha que o Mirassol contratou algum Rames Rodrigues aí? Não contratou, jogou dinheiro fora, contratando o Wendel, contratando Oscar. Você acha que o Mirassol fez esse tipo de contratação? Não fez esse tipo de contratação. Porque tem gente competente lá dentro. O São Paulo só tem incompetente. Só tem essa gestão nefasta que está destruindo o clube. Então o Mirassol é favorito mesmo amanhã, muito favorito. Eu também não me surpreenderia se o São Paulo tomasse 4, 5 tapas na cara amanhã, não me surpreenderia. Mas o Mirassol é favorito. E aí a gente teve, né, a lesão do Wendel, que nem deve jogar mais esse ano, pode ficar de fora, teve um problema na fascite plantar. O Oscar também que não volta, ninguém volta, os mesmos problemas de sempre, as mesmas lesões, os mesmos problemas de departamento médico, não recupera ninguém, os mesmos problemas. E aí a gente cai nesse assunto de Palmeiras e Flamengo. Aí você vê, por exemplo, que eu falo que Palmeiras e Flamengo tem poder de bastidor, né? Você viu que a torcida do Flamengo foi protestar antes do jogo contra o Palmeiras, dizendo que a CBF é verde, protestando, já dando uma pressionada para o árbitro amanhã não fazer o que fizeram com o São Paulo contra o Palmeiras, né? Aquele jogo muito provavelmente pode ter dado título para o Palmeiras, aquela roubalheira nojenta
pode ter dado o título do Palmeiras, junto com a frouxidão do time do São Paulo. É que se o juiz roubar, como roubou é a expressão que a gente usa no futebol, né? Se o juiz prejudicar o Flamengo como prejudicou o São Paulo, o Flamengo pode ainda buscar o resultado, né? Porque o time do São Paulo é formado de frouxo e bunda mole. O Flamengo não. E aí, a gente está tendo os dois exemplos, os dois times que estão aí disputando, não é de agora, né, gente? Não é de agora. Quanto tempo faz que Palmeiras e Flamengo estão disputando tudo aí, ganhando tudo? E o resto é coadjuvante. Eu só não acho que ainda é um Barcelona e Real Madrid do futebol brasileiro, porque ainda, por mais bem organizados que eles sejam, mais financeiramente bem organizados, mais bem organizados administrativamente, não estão, ainda não, acho que não vejo uma distância tão grande ainda. Tanto que, por exemplo, na Copa do Brasil, nem Palmeiras nem Flamengo estão disputando. Está jogando o Fluminense, está jogando o Vasco, está jogando o Corinthians, que são clubes que também sofrem com péssimas administrações, né? E, quer dizer, foram chegando na Copa do Brasil esses times aí. O São Paulo foi eliminado por um time da Série B, só para lembrar. 17 horas. E aí você tem, eu acho que ainda não está completo isso, porque ainda uma vez ou outra um outro time vai aparecer aí e dar um pouco de trabalho. Mas pelo que a gente está vendo, pelo andar da carruagem, é só você ver como é administrado o Santos, como é administrado o Corinthians, como é administrado o São Paulo, o Grêmio, o Vasco e tantos outros clubes. A gente está vendo que Palmeiras e Flamengo estão se distanciando cada vez mais, estão nadando de braçada cada vez mais. No futebol paulista, o Palmeiras já tem hegemonia há muito tempo. O Corinthians ganhou esse ano, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Um coadjuvante como o São Paulo, vai um dia, um campeonato vai ser semifinalista, aí vai ganhar um campeonato paulista, aí vai ganhar um milagre extremo, uma Copa do Brasil, como aconteceu. O resto vai ser ali, coadjuvante, não? Batendo as metas dos incompetentes, que é chegar em quartas de final. Eu acho que isso está acontecendo cada vez mais. E é bom a gente lembrar que é por mérito, né, gente? O Flamengo teve um trabalho de reestruturação que começou há mais ou menos 10 anos, que eu não tenho, sou péssimo para a data, mas o torcedor do Flamengo que me acompanha aqui, que nos acompanha, pode dizer melhor do que eu. E esse trabalho foi feito, o Flamengo sangrou ali, mas depois recuperou, e por ótimas administrações, por um presidente hoje que defende a instituição, brigando contra todo mundo, certo ou errado, não estou discutindo isso, mas que defende a instituição, conseguiu organizar o clube, tem a maior torcida do mundo. Então tem que ser muito incompetente para conseguir destruir um clube como o Flamengo. E a gente tem o Palmeiras, que teve um herói lá, o Paulo Nobre, né? Foi um verdadeiro herói para o palmeirense, devia ter uma estátua dele lá, colocou dinheiro do próprio bolso, e é administrado por uma mulher hoje, que por mais que arrogante que pareça, por mais, né, eu acho extremamente antipática, mas ela tem que ser assim para poder sobreviver nesse bando, desse mar de tubarão incompetente, é muito bem administrado, e está ali colhendo os frutos, colhendo os resultados. O que me dá, sinceramente eu tenho um sentimento assim, de tristeza. Não é só porque o Palmeiras é meu maior rival, e o Flamengo também é rival, mas eu não tenho ódio desses times, mas como é triste ver o futebol brasileiro, né, gente? O futebol brasileiro tomou um sapeca do Japão. E aí teve o zagueiro lá, não, porque o cara, que nem sei o nome daquele cara lá, Fabrício Bruno, o nome dele, o cara se achando, não pode criticar ele, que ele é um gênio, ele é craque. E a gente vê o nível do futebol brasileiro, né? Como é administrado o Corinthians, como é administrado o Santos, tem tantos outros clubes aí. Aí você tem o exemplo do Bahia, por exemplo, né, que é do Grupo City, aí você tem o Bragantino, que é gente de fora. Porque se deixar na mão desses dirigentes brasileiros, gente, que é tudo estilo Belmonte e Casares, é tudo o mesmo estilo. Se deixar na mão desses caras aí, gente, quem tem o mínimo de competência vai nadar de braçada por muitos anos. E o Palmeiras e Flamengo estão mostrando isso. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. A gente, que é coadjuvante, nós, Palmeiras, como somos coadjuvantes, a gente vai querer ver o jogo lá. É como assistir Real Madrid e Barcelona, né? Guardadas as devidas proporções. Vamos ver o jogo que vai decidir o campeonato. E muito provavelmente vai definir a Libertadores de novo. Mais uma vez, esses dois times vão definir. Estão disputando o Campeonato Brasileiro, que para mim o Cruzeiro acho que não tem mais chance, corre por fora, que também é um fenômeno que vai acontecer de vez em quando, né? Um clube que lá o cara vai investir muito dinheiro, vai surgir, vai atrapalhar um pouco os dois, mas aí depois, no outro ano, volta a ser a mesma coisa, que nem aconteceu com o Atlético, que nem aconteceu com o próprio Botafogo, né? Que tem tira a cabeça fora da água, depois afunda de novo, e os dois times continuam nadando de braçada. Eu fico muito triste, porque não só pelo futebol brasileiro, né, de ver a situação do futebol brasileiro com dois times tão protagonistas, mas principalmente de ver um time que foi protagonista durante muitos anos, que foi referência durante muitos anos, ter sido destruído, ter apodrecido na mão desses caras aí. E quando você olha para frente, você olha para o futuro, você imagina o quê?
que o Flamengo e Palmeiras vão voltar a ser o que eram antes? Eu duvido, duvido. Tem que ser muito, tem que ter muito incompetente. Só se você colocar o Casares e o Belmonte para administrar Flamengo e Palmeiras, aí eles podem voltar a ser o que era antes. Se tiver gente minimamente capaz, com a saída da Leila, que parece que vai para o Vasco, né? Ou mudanças lá no Flamengo, tem que ser muito Belmonte, muito Casares para fazer com que o Palmeiras e o Flamengo voltem a ser o que eram antes. Mas, enquanto isso, os outros clubes, gente, é isso aí. Nós vamos ficar vendo de camarote, vendo pela televisão, os rivais comemorando títulos, os rivais bem administrados, e a gente passando raiva, a gente enfrentando o Mirassol como zebra. O Mirassol sendo o grande favorito. Aliás, e falando de poder de bastidores, sabe quem vai ser o juiz, o árbitro amanhã? O tal do Candançan. Lembra quem era o Candançan? Depois do. Teve vários Palmeiras e São Paulo que o São Paulo foi prejudicado. A gente já falou aqui, né? Que os caras falam daquele lance do Caleri, né? Do suposto impedimento. O São Paulo já foi garfado umas 15 vezes depois daquilo. Esse Candançan, ele apitou um clássico que foi 1-1, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, que o Rafael foi expulso, teve um pênalti no Luciano e aquele Rios quase quebrou a perna do Pablo Maia. Eu estava lendo uma reportagem hoje, o São Paulo entrou com uma representação, aquelas babaquices do blogueirinho entra com nota de repúdio, aquelas babaquices que não serve para nada, e a CBF admitiu que o Candançan errou no lance do pênalti do Luciano, errou no pênalti do Richard que devia ser expulso, e aí o São Paulo falou, não, a gente não quer mais o Candançan apitando o jogo do São Paulo. Se passaram 3 semanas, o Candançan já estava apitando o jogo, e amanhã ele apita São Paulo e Mirassol. Para você ver como o São Paulo não tem nenhum poder de bastidor, o blogueirinho pode espernear à vontade, o Boca de Farofa pode espernear à vontade, que não acontece absolutamente nada, porque clube coadjuvante, ninguém respeita. Clube coadjuvante, ninguém respeita. Clube pessimamente administrado, como o São Paulo é, ninguém respeita. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela força de vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu vou abrir o vídeo de pós-jogo com uma boa notícia, que a Erika vai estar aqui em casa e eu vou contando as coisas para vocês, novidades para vocês. Agora eu vou dar um rolezinho com ela, que tá chovendo, dar os remedinhos dela e vou voltar para o hospital para... Veja, a gente ficou no mesmo, a gente tá no mesmo quarto que ela ficou quando ela operou o câncer, no mesmo quarto que ela ficou quando ela foi internada mais 2 vezes, o mesmo quarto. Eu entrei lá ontem e falei, puta, eu não acredito que eu tô nesse mesmo lugar. Mas se Deus quiser, amanhã ela sai. Obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Lembrando, hein, somos patrocinados pela KTO, nossos parceiros aqui que também têm uma compreensão com a gente, com tudo que aconteceu. O pessoal da KTO é muito bacana. Tá aí o QR Code, tá aí no primeiro comentário fixado, tá aí também para você fazer o seu cadastro, para você se divertir com apostas esportivas. Tá bom, meus amigos? Então a gente se encontra amanhã. E não vai São Paulo, que é vamos, São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.